Hoje o programa Se Liga Aí veio até a casa da Suelen para conhecer a história dela, do nosso quadro Quebrando Preconceitos. Vamos lá? Vamos? A Du, distribuidora de bebidas, é a melhor opção para você. Ela possui 2 lojas, uma aqui em Araucária e a outra em Campo do Tenente. Venha conferir a nossa diversidade de bebida e o melhor preço. Aqui na Du você encontra chopp Ice, Pilsen, IPA, chopp de vinho com entrega rápida e garantida. E para qualquer ocasião, seja casamento, eventos corporativos, aniversários, temos uma variedade de produtos destilados e aquela cerveja bem gelada. Trabalhamos com bebidas em consignação para seu evento. Vem pra Du! A Refratários Candelari é uma empresa nacional, tradicional no ramo de refratários desde 1932. O aperfeiçoamento contínuo das técnicas de fabricação, a busca incessante de informações sobre os anseios do consumidor e a qualidade de seus profissionais construíram uma empresa sólida, moderna e próspera. Refratários Candelari desde 1932. Hoje vim conhecer a história dessa mulher maravilhosa, uma super mãe, a Suelen, que é mãe da Ana Beatriz e do Brian. Ela vai contar para nós um pouco da história dela. Oi, Suelen, tudo bem? Muito obrigada por receber o programa aqui na sua casa. Obrigada a vocês por abrir esse espaço para nós mães poder falar um pouco dos nossos filhos e das nossas dificuldades. Eu quero que você conte para nós tudo sobre a sua história, porque eu já fiquei sabendo que você é uma super mãe, né? Super mãe, não. É, super mãe, sim. Eu tento ser a melhor mãe possível que eu posso ser. Eu tento me dar o melhor para os meus filhos. É isso. Eu tenho 2 filhos, nome Ana Beatriz é a mais velha e o Brian o menorzinho. Ana Beatriz foi diagnosticada aos 5 para 6 anos com deficiência auditiva moderada severa. E o Brian, com 2 anos, ele foi diagnosticado e agora com 7, ele está com 7 anos, a gente tem um laudo fechado de autismo moderado, TDAH e epilepsia. A gente sofreu bastante com a Ana Beatriz quando era pequena, porque eu desconfiava que a Ana tivesse alguma coisa, pois ela era um bebê muito sério, era um bebê fechado. Não gostava de pessoas, de barulho, de lugares diferentes. Isso me frustrava, porque era a minha primeira filha, né? E eu sempre fui muito comunicativa, e eu pensava, o que acontece? Será que eu não estou suprindo toda a necessidade que ela tem? Foi quando eu comecei a enxergar a Ana Beatriz com os olhos diferentes, e as professoras, no CMEI, ela era muito doente, ela tinha asma, tinha bronquite, tinha vários... parecia um cristalzinho. E as professoras na escola, quando ela ingressou na escola, falou, olha mãe, a Ana tem alguma coisa que ela não enquadra junto com as outras crianças. Ela não tem amigos, ela não pede para ir no banheiro, ela é fechada, ela prefere pular corda, prefere brincar de boliche, para não ter que se envolver com outras crianças, ter que falar com outras crianças. Uma timidez. E me encaminhou para mim fazer o Mas exame. Em casa você não desconfiava? Em casa... A gente fala que é primeiro filho, né? Então, eu sei que é bem complicado mesmo, porque você fica com aquela, né? Você vai entendendo eles. No desenvolvimento eu desconfiava alguma coisa. Porque a Ana foi uma bebê prematura que demorou a sentar, demorou a gatinhar, demorou a andar. Mas ela falou muito rápido. Com 1 ano e 1 mês, ela falava tudo.
Ela imitava propagandas, né? Eu lembro até hoje de uma propaganda, né, que ela virava o pescoço assim e falava. Então ela tinha a imitação, ela tinha a desenvoltura dentro de casa, mas que era o mundo dela. Mas fora, ela já não tinha. Então isso chamava a minha atenção porque as pessoas muito criticavam um pouco do comportamento dela. Porque eu não sabia o que ela tinha e criticavam ela como uma menina mimada, como uma menina braba. Até comentavam sobre em questão de quando ela crescesse, ela ia me dar muito trabalho, porque para sair de um lugar que ela queria ficar, ela fazia um escarcéu. Mas daí Tudo ela... pelo fato dela da audição. Não escutar. Sim, porque aquilo irritava e quando ela estava se acostumando com o ambiente, que ela estava se sentindo confortável, eu acabava tendo que vir embora, porque tudo com ela era com o tempo. Quando veio o diagnóstico da deficiência auditiva, a gente conseguiu entender um pouco a Ana. Nessa época eu me separei e ela tinha 6 para 7 anos, ela estava ainda fazendo uma reeducação auditiva. Eu tinha ganhado meu filho na época quando eu descobri a audição. Quando ela colocou o aparelho, demoramos 1 ano para conseguir esse aparelho, que, né, é muito caro, e a gente conseguiu, graças a Deus, pelo SUS, esse aparelho. Eu, com um bebê pequeno, amamentando, fiquei separada, me separei na época. Aí veio tudo à tona, porque daí eu comecei a ter problemas com o Brian, que eu achava que era um bebê neurotípico. Brian com um bebê risonho, né? Um bebê gordo, um bebê saudável. Só que tudo com ele era para ontem. Ele gatinhou muito cedo, ele andou muito cedo. Ao contrário dela. Então jamais na minha cabeça que ele poderia ter alguma coisa, ou até ter autismo, porque ele desenvolveu muito rápido. Com 6 meses ele saía gatinhando, com 8 meses ele já estava querendo ficar de pé e dando os primeiros passos, com 11 ele já andou. Ele até começou a falar algumas palavras involuntárias, mas para uma criança de 1 ano e 8, 1 ano e 9, né, até que é aceitável. É o desenvolvimento normal, né? Sim, um desenvolvimento normal, dava tchau, jogava beijo, ia no colo de todo mundo. Mas o que chamava atenção era o sono. Ele era uma criança que não tinha um sono quieto, e eu achava que era o fato da amamentação, né? E eu trabalhando, decidi introduzir ele com leite artificial, cortar a amamentação e deixar uma pessoa para cuidar dele, para mim poder trabalhar. Só que a gente começou a perceber algumas coisas que eu não percebia, que o Brian ele era muito hipoativo. Ele não pedia nada, ele não chorava, ele ficava na frente. Se você deixasse ele na frente da televisão o dia inteiro ele ficava. Se desse uma bolacha na mão para ele comer, ele ficava o dia inteiro com aquela bolacha, né? Comia tal, mas era uma criança que com 1 ano e 9 meses, as crianças com 1 ano e 9 meses já estão sabendo mostrar um pouquinho o que elas querem. Já são sapecas, né? São sapequinhas, vão querer descobrir, explorar a casa. E o Brian, com a babá, nesse momento, ele não fazia isso. E com 1 ano e 9 meses, ele teve uma ataxia motora, que o cérebro não manda coordenação por um dos membros, né? Principalmente, no caso dele, o membro inferior, né? Que seria a marcha, né? Do andar. E eu estava com a minha filha internada no Hospital Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba, né? E então, eu pedi para ele, nunca tinha ficado doente. Ele tinha umas febres quando pequeno, que eram umas febres que vinham e iam embora do nada. Isso também me chamava a atenção, mas eu achava que era, sei lá, normal de bebê. Tempo, a temperatura. Ele vinha, né? Tinha umas febres, então ele nunca ficou doente. Eu pedi a permissão para o hospital para que o pai viesse a pegar e levar para mim lá para ver o que estava acontecendo. Se ele não tinha torcido o pé, se ele não tinha caído, porque essa marcha tão desorganizada que ele estava.
Foi quando a gente descobriu que ele estava atáxico e começamos a fazer os exames, ele ficou internado. Minha filha ganhou alta, porque ela estava com uma crise de asma muito forte, veio para casa e eu fiquei com ele. Nesse meio tempo, o médico não descobriu nada. E me trouxe para casa e falou, olha mãe, não temos nada, você investiga, você olha, você observa. Se vê alguma coisa de errado, você volta aqui. Nesses 6 meses eu comecei a perceber que depois do aniversário de 2 anos, o Brian dormiu um e acordou outro. No aniversário de 2 anos ele bateu palminha, ele olhou para a foto, ele sorriu, foi no colo das pessoas. Após o aniversário, parece que ele teve, não sei se foi a tal poda neuronal que eles falam, mas ele teve uma regressão e ele perdeu tudo. Tudo que ele havia aprendido. Tudo. Até me chamar de mãe, chamar o papai, chamar a madrinha que ele chamava na época. Perdeu tudo. E ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Porque a gente chamava e ele não atendia. Mas eu pensava, será que ele também tem um problema de audição? Ele ia na televisão, assistia aos desenhos várias vezes os mesmos pedaços. E isso me chamou um pouco a atenção também. Tipo, ele queria só aquilo. Só aquele desenho, aquela música. Não brincava com os brinquedos de forma funcional. Os brinquedos eram para jogar, eram para pisar. Nunca para brincar mesmo. E eu decidi ir atrás do neurologista para mim ter certeza o que realmente estava acontecendo com meu filho. Mas eu já tinha certeza que ele era autista. Algumas pessoas do meu convívio pediam, olhe melhor, veja bem, porque ele tinha 2 anos e 1 mês. E não estava com desenvolvimento como todas as crianças de 2 anos e 1 mês, né? Então, daí com a busca do neurologista, a gente internou novamente o Brian e lá recebemos o laudo em que eu entrei em luto, porque eu não esperava, do autismo. A Du, distribuidora de bebidas, é a melhor opção para você. Ela possui 2 lojas, uma aqui em Araucária e a outra em Campo do Tenente. Venha conferir a nossa diversidade de bebida e o melhor preço. Aqui na Du você encontra chopp Ice, Pilsen, IPA, chopp de vinho, com entrega rápida e garantida. E para qualquer ocasião, seja casamento, eventos corporativos, aniversários, temos uma variedade de produtos destilados e aquela cerveja bem gelada. Trabalhamos com bebidas em consignação para seu evento. Vem pra Du. A Refratários Candelari é uma empresa nacional, tradicional no ramo de refratários desde 1932. O aperfeiçoamento contínuo das técnicas de fabricação, a busca incessante de informações sobre os anseios do consumidor e a qualidade de seus profissionais construíram uma empresa sólida, moderna e próspera. Refratários Candelari desde 1932. A fase do luto para mim foi muito difícil receber o diagnóstico e trazer meu filho para casa sem saber, e agora? Ele estava com 2 anos e 4 meses, quando ele recebeu o laudo de autismo infantil. Quando eu trouxe o Brian para casa, aí eu sofri, porque eu sabia de tudo que o meu filho precisava e eu não tinha como dar. Eu chorei, eu não conhecia pessoas que tinham crianças autistas, eu não sabia o que fazer, porque eu já havia sofrido com a minha filha em poder dar, porque no caso, graças a Deus, a Ana Beatriz, ela mesmo com deficiência auditiva, ela fala muito bem.
mesmo sem a terapia que ela necessitava, mesmo sem aquela ajuda que ela precisava psicológica. E daí eu pensei, com o Brian, como é que vai ser? Porque eu saí do hospital com o Brian tendo que fazer fono, fazer TO, psicomotricidade, vários multifuncional, né? Terapia de estímulo. Tudo pro desenvolver dele, né? Sim, mas aonde eu ia encontrar isso? Porque eu não sabia nada. Foi aonde eu comecei a ler. Comecei a ler sozinha e eu passava dias e noites lendo, chorando em cima do meu filho. Porque eu pensava, ele não vai falar, ele não vai ter amigos, ele vai sofrer preconceito. E eu chorei muito, 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 sofri muito sozinha. Sem conhecer ninguém que era do meu meio, que pudesse me chegar para mim dizer, né, que isso assim, passava. Né, uhum. Foi quando uma amiga minha viu uma criança autista numa lanchonete e conversou com a mãe dela. E a mãe dela me adicionou na UPA, né, União de Pais pelo Autismo. E eu entrei na UPA, assim, com uma mão na frente e outra atrás, sem saber nada. E fui fazendo uma amizade, fui para minha primeira caminhada, fui aprendendo. O pai, que é muito presente na minha vida, ele ajuda em tudo que ele pode, ele dá todo o suporte também, começou a aprender um pouco o que era o autismo, que o autismo era uma característica dele, que ele nasceu autista, e isso não mudaria. Que a gente teria que aceitar ele da forma... Que não é uma doença que é passada. Que não é uma doença, que não passa, que ele não é menos só porque ele tem autismo. Ele é uma criança que merece todo amor, todo respeito, todo carinho e toda a dignidade possível. E eu fui entrando dentro da UPA, fui estudando, consegui alguma coisa pelo Pequeno Príncipe, fazer alguma coisa. Na época era muito longe, com 2 crianças pequenas. A gente tentou, mas... O acesso era mais difícil, né? Era muito difícil, porque era uma criança pequena, sem terapia, super sensorial, dentro de um ônibus 1 a 2 horas por dia, assim, por semana. Então, para mim era muito difícil. E eu abri mão da terapia, porque era muito longe e eu não tinha condições de manter os 2 indo com 2 crianças. E comecei a tentar trabalhar com ele em casa. Foi em casa que eu fui aprendendo, fui pegando dica aqui, dica ali, até que eu, junto com a UPA, conheci mães assim maravilhosas. Que é essas aqui, né? As minhas Blue Divas, que são as 14 irmãs que me acolheram, que me ajudaram. Elas são meu alicerce. Meu alicerce. Todo o momento que eu me senti fraca, sabe, caindo, elas vinham, davam a mão e diziam: Su, força. Su, nós estamos aqui. E essa união faz a gente enxergar que a gente não é só mãe de autista. Nós somos mulheres, entende? Porque todo mundo olha para o autista. A terapia que o autista precisa e que ele não tem, que é o caso do meu filho. Olham aqui a necessidade, a seletividade, a agressividade. Mas e a mãe? A mãe também tem depressão, a mãe também tem ansiedade. Precisa de um tratamento psicológico. A mãe precisa de cuidado, de apoio, de amizade. A mãe precisa cuidar dela, porque ela não se resume só a ser mãe. Ela não se resume, às vezes, só a ser esposa, só a ser filha. Ela precisa se resumir sendo ela. E nesse grupo eu encontrei isso. Mas, infelizmente, o Brian, ele tem capacidade. Muita capacidade. Mas ele não tem o atendimento necessário que ele precisa. Não tem estimulação. Não. O Brian, ele está 2 anos numa fila do SUS, esperando uma terapia. E ele está sem terapia. Eu sou a terapeuta dele no momento dessa pandemia.
consegui vários ganhos, mas eu não tenho informação. Não tenho informação para que eu possa ajudar meu filho a desenvolver cada vez mais. E isso dói porque essas crianças são esquecidas. Você lembra da criança, aquela criança super estimulada, que ela tá tendo aquele entendimento, ela tá tendo a aba, ela tá tendo fona, né? Ela tá tendo TO, ela tá tendo várias especialidades estão cuidando para que ela seja estimulada. Mas aí tem aquele lado. E aquelas crianças que estão dentro de casa, trancadas, esperando às vezes 2 anos dentro de uma fila de SUS, esperando para ser diagnosticada. São essas crianças que estão esquecidas. Não, esse é o nosso maior problema em relação ao autismo. A relação das terapias, a relação do diagnóstico, a relação de você ter profissionais do Estado, né, que dê todo esse suporte. E essa fila gigantesca que você está falando, sim, de 2 anos, 3 anos esperando, e esse tempo perdido. É essa preocupação, né? Porque o Brian foi diagnosticado muito cedo, até 2 anos, com 2 anos, mas ele não teve o suporte para que ele pudesse ser estimulado o suficiente para, quem sabe, agora com 7 já está aprendendo a ler, a escrever, né? Se autocuidar, que uma criança de 7 anos já faz. Daí já vai para a escola, daí tem aquela parte do tutor, do outro professor, às vezes não encontra isso, não consegue. Exatamente, tanto que quando eu decidi colocar o Brian numa escola, num CMEI, eu recebi muita negativa. Ele ficava das 8 às 11 no CMEI, passava 15 minutos, me ligavam já correndo, porque ele não comia, porque ele fugia de sala, porque elas não podiam ficar com ele lá fora, porque ele ficava correndo ao pátio, e ele precisava desse convívio das crianças, sabe? E eu percebi aquela vontade que elas... Por que você não põe numa escola especial? Ele vai ficar mais acolhido, ele está sem terapia. De épocas assim, de eu olhar e enxergar, de eu não saber de festas que tinham no período da tarde, que meu filho podia participar. Elas não me avisavam, eu vinha questionar, mas não vai ter festa, vai ter... Ah, mas então, a gente não tem profissional que possa cuidar dele, se você quiser vir e ficar com ele aqui. Tinha aquela negativa. O preconceito. Ah, ele não come. Eu via muita negativa da escola, do CMEI, em questão de cuidado do Brian. Foi quando eu escolhi aceitar a situação de que ele fosse para uma escola especial. Porque se dentro de um CMEI eu já tinha negativa, imagine numa inclusão. É que a gente tem que ponderar também, né, Su? Porque a gente sabe que há um desgaste, porque eles, como professores, não têm todo aquele aparato para poder... Sim, a culpa não são deles, a culpa é que o governo, infelizmente, não prepara profissionais adequados para que trabalhe com essas crianças. E colocar ele numa inclusão seria sofrido para ele e para as outras crianças também. Porque são crianças pequenas, eram crianças pequenas e são até crianças pequenas, que não entenderiam porque uma criança autista poderia andar no meio da sala e elas não. É verdade. Atrapalharia um pouco a atenção deles, das crianças, e atrapalharia ele aprender. Então eu optei a escola especial para que ele tivesse um atendimento melhor. Ele está na escola especial, mas o que falta muito é a questão da terapia. Dos profissionais. Sim, dos profissionais. Porque não adianta uma mãe ter o conhecimento, ela ir buscar o conhecimento, ela ter vontade de lutar, ela agarrar as oportunidades com unhas e dentes, se ela não tem portas abertas para ela. Sério, com tudo isso que você passou e passa, né? Você foi uma autodidata também, não é verdade? Eu acho que sim. O que você espera de agora em diante? Para falar para essas mães, para falar para todo mundo, sabe? Em relação aos nossos autistas. Eu espero que as pessoas que têm a possibilidade
de poder abrir mais centros, no caso a parte do Estado, a parte do pública, SUS, governo, tenham mais coração, mais compaixão para essas mães, que tenham um olhar sensível em ver que precisa de apoio. Eu espero que eles possam enxergar nossas crianças como elas são. Elas têm direito, elas são seres humanos como qualquer outro, ela tem que valer o direito delas. Então eu queria que essas mães que estão esperando anos por um neurologista na fila de um SUS, mães que estão esperando as terapias do filho que não vem, para que elas lutem, que elas não desistam, que elas sejam a voz dos filhos delas e que vão atrás e a gente cobrar do nosso governo para que essas crianças que estão esquecidas sejam vistas, porque talvez é um sentimento de preconceito também isso. Isso, que você mostra também, né, que foi através da Luz Divina que você enxergou o outro lado, né, que você foi acolhida e que elas também podem ser. Sim, tem a sua rede de apoio. Tem os seus amigos, tem a pessoa que possa te abraçar, que possa te dar força, porque um dia você vai estar fraco, achando que tudo que você faz não valeu a pena, que você se sacrifica e você não vê o resultado. Mas aí no outro dia, você deita, você dorme e você vê que sabe aquele passinho de formiguinha? Compensou. Aquela luta compensou. Porque isso que nós estamos fazendo hoje é uma luta. Constante. É mostrar o direito do autista e de qualquer outra criança com deficiência. E nós somos a voz deles, né? É verdade. Nós somos não é só o amor que constrói. Não é só o amor. Mas também é o caráter, o respeito, não deixar que o preconceito faça um mundo egoísta. Porque não adianta você ter amor e você não ir atrás daquilo que você quer. Deixar guardado o amor para você. Você tem que dar o amor, saber receber, mas também dar. É isso. Essa é mais uma história do nosso quadro Quebrando Preconceito. Só tenho que agradecer, Su, para você ter deixado e ter dado, né, um tempinho para nós. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço. Fiquem ligadinhos. Até a próxima terça-feira. Se liga aí.